no ano passado, 2022. 2022, no dia 4 de novembro, show de Zé Vaqueiro em São Francisco. Tava eu, meus amigos todos, minha família, tava todo mundo no parque. A minha filha mais velha começa a ter crise de convulsão dentro do parque. Tava lá na festa? Lá na festa. Parque lotado de gente. Infelizmente a estrutura que tinha da festa em questão de primeiros socorros era mais para uma questão de você cuidar de pessoas embriagadas, questão de equipamento, aparelhagem, não era algo bacana assim. Então, os primeiros socorros, minha filha estava com 7 anos. Tava com 7 anos, ela fez 8 esse ano. Ela tava com 7 anos e ela teve crise de convulsão, ela entrou numa crise convulsiva. Isso era 11 horas da noite, mais ou menos. E aí nós conseguimos, com muito custo, sair de dentro do parque. Fomos para o hospital, onde prestaram os primeiros socorros a ela. E fazer uma menção honrosa aqui, o Dr. Rogério, que é conhecido assim da família. O tio da minha esposa entrou em contato com ele prontamente foi até o hospital e ajudou a fazer a transferência da minha menina para Montes Claros, porque ela teve uma crise convulsiva e não cessava. Isso foi cessar já lá para as 2:30 da madrugada. E aí aquele desespero, sem saber o que estava acontecendo, porque até então uma criança que nunca tinha tido problema nenhum de saúde, né? Nós tivemos Covid e a família, graças a Deus, passou tranquila no meio daquela batalha. E aí fomos transferidos para Montes Claros, fizeram uma bateria de exames nela, ela ficou internada mais ou menos uma semana. E aí nós tivemos alta para poder continuar fazendo novas consultas. Ela tinha uma ressonância magnética agendada e mais um encefalograma, isso, agendado para poder fazer. Aniversário da minha mãe, 15 de novembro, era 15 de novembro, feriado, e ela tinha a ressonância pro dia 16. Então eu vim para São Francisco com ela teve alta, para a gente passar o aniversário da minha mãe e retornar para Montes Claros para fazer a ressonância. Na manhã do dia 15 ela amanheceu sem a coordenação motora do lado esquerdo do corpo. Ela perdeu a coordenação. Ela tinha espasmo involuntário do braço, ombro e perna do lado esquerdo. Então a gente aí surge todo um desespero novamente, sem saber o que estava acontecendo. Retornamos para Montes Claros e aí começa a luta, porque neuropediatra é escasso no mercado, agenda lotada. Com muito curso nós conseguimos um neuro particular que na época encaminhou ela para fazer um exame na Santa Casa e internar novamente. Nesse período do dia 4 até o dia 15 não descobriram o que era? Não descobriram nada. Nós fizemos um monte de exame e não constatava nada. Mas ela estava bem nesse período? Ela chegou a melhorar? Ela estava bem, ela não teve mais convulsões, digamos assim. Ela teve a convulsão, na manhã do outro dia ela teve uma pequena febre, mas também que passou, e aí ela se manteve estável. E aí, na manhã do dia 15, ela já amanheceu perdendo a coordenação motora do corpo. Nossa Senhora. E aí, quando a gente volta para Montes Claros, depois de muita luta, fizemos todos os exames. Aí eu tenho que fazer outra menção honrosa, Dr. Eudes, neurologista. Eu tenho um apreço gigante por aquele homem, porque foi ele que diagnosticou minha filha com uma doença chamada encefalite, que até então era desconhecida. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, né? Então o Dr. Eudes fez alguns exames clínicos nela mesmo, sabe? E junto com os exames
Aí diagnosticou ela com encefalite. E aí passou uma medicação, né, que era a base do corticoide, a pulsoterapia que eles chamam, no período de 5 dias. E aí ela foi tomando essa medicação, e isso, ela internada, tomando a medicação, e chegou no último dia ela não tinha melhorado. Continuava com os espasmos involuntários do corpo no lado esquerdo. E aí foi quando, conversando com o Dr. Eudes, ele falou, ó, se ela não apresentar melhora, nós vamos ter que passar um remédio, chama imunoglobulina. E esse medicamento, eu acredito que o SUS não irá fornecer. Porque quando a gente está no direito da saúde, a gente aprende o seguinte, que existem medicamentos off-label e medicamentos on-label. O que quer dizer isso? Por exemplo, você está com dor de cabeça, se você pega a dipirona, neosaldina, você vai ver que aquele medicamento é feito para aquilo, né? Você está com infecção na garganta, o médico vai te receitar um antibiótico, né? Então, esses medicamentos têm o quê? A bula deles são prescritas para aquele tratamento. Certo. Agora, o medicamento off-label é quando o medicamento ele não tem... na bula dele não tem que ele serve para o tratamento igual da encefalite. A imunoglobulina não tem... Não está escrito não lá tá detalhado escrito lá que ela é para isso. Só Entendi. que por meio de estudos científicos, já de pesquisas feitas, a imunoglobulina, ela tende a ser eficaz contra a encefalite. Então é um medicamento off-label, né, que ele não está na bula, mas por meio de estudos científicos, você consegue comprovar a necessidade. Só que esse tipo de medicamento, nós temos uma certa dificuldade de conseguir, justamente porque o SUS não fornece. O SUS fornece a imunoglobulina, mas não para o CID da minha filha. Ah, entendi. Tem a ver com a questão de Tem especificação de citação. Isso, justamente. Agora que eu entendi, rapaz. Então, a imunoglobulina, ela é fornecida pelo SUS, mas não para o caso específico da minha filha. E aí, como que você consegue esse medicamento? Ou você paga por isso, e na época o tratamento dela ficou em aproximadamente uns 40, 45 mil reais. Nossa. E na época era uma grana que eu não tinha. Né? Às vezes a pessoa olha e fala assim, é advogado, né? Tem dinheiro sobrando, só que não era a minha realidade. Né? A minha realidade é de ser um cara batalhador todos os meses, né? Para conseguir dar uma condição boa para minha família. Mas eu não tinha esse dinheiro sobrando. E aí foi quando... Durante esse tempo aí do dia 15 até o diagnóstico foram quantos dias, doutor? Você lembra assim? Foram mais ou menos uns 10 dias. E nesses 10 dias, o tempo todo, ela conhece... Ela com esse espasmo involuntário. Mas tinha consciência do que estava acontecendo? Não, tranquila, ela conversava normal, mas ela não conseguia controlar o corpo. Né? É um dos sintomas da encefalite. É justamente o que eles chamam de coreia. Né? Os médicos assim me explicaram, né? Porque eu também não sei nada da medicina. Mas no dia a dia a gente acaba, né, conhecendo um pouco mais a doença. E a coreia é um sintoma justamente desse espasmo involuntário, esse movimento involuntário do corpo. Então, assim, só que isso aí foi muita luta. Porque eu tive que abrir mão de tudo aqui e ficar internado com minha filha junto. Era eu e minha Cara, esposa. Você tem dificuldade, como é que vai trabalhar, né? Não tinha como trabalhar. E aí, assim, eu sempre tive um pouco de dinheiro guardado para emergência. Às vezes um exame, uma consulta que você tem que fazer com um filho, uma necessidade. Mas não uma emergência desse tamanho, desse porte, né? Então foi quando eu entrei em contato com as pessoas, nós entramos em contato com a família e começamos a pedir ajuda mesmo. E aí, na época, entrei em contato com o Dr. Heff, que é o atual presidente da OAB, Dr. Stefani.
Alan Jones, presidente na Caixa aqui de São Francisco. Conversei com ele, expliquei minha situação e aí falei, eu preciso de ajuda. E aí a gente começou a fazer uma mobilização, até mesmo porque eu era autônomo, ainda sou autônomo, só que eu não estava podendo trabalhar, né? E foi um período complicadíssimo para mim. Imagino. E aí a gente realmente sobreviveu e passou por isso com a ajuda das pessoas. A gente conseguiu arrecadar uma quantidade de dinheiro que a gente conseguiu fazer o tratamento dela. E porque não é só a medicação em si, né? Você tem todo um tratamento, um pós, digamos assim. E aí, onde entra a área do direito da saúde é justamente por essa situação que eu vivi. Porque é uma área que hoje as pessoas necessitam, só que não existem profissionais no mercado, né? Porque assim, o profissional do direito sempre existe. O advogado, ele sempre vai existir. Só que é a mesma coisa de, por exemplo, eu precisar de um neurologista e entregar o meu caso para um clínico geral. Vai resolver? Pode ser que resolva. A mesma forma é a advocacia. Você tem um advogado que atua em diversas áreas, só que tem um advogado especialista. E aí foi onde eu comecei a mudar a minha cabeça. Porque depois que eu passei toda essa situação difícil com a minha família, eu estava vivendo mesmo em função da minha filha e com a ajuda de outras pessoas, até que eu consegui voltar a trabalhar, né, voltar novamente. Mas aí você conseguiu, assim, o pessoal empenhou, ajudou, né, na questão? Sim, o pessoal de conseguir fazer o tratamento? Conseguiu fazer o tratamento, assim, o dinheiro que nós arrecadamos na época, a gente conseguiu fazer todo o acompanhamento dela. Porque não é um acompanhamento de ela tomou alta do hospital hoje e foi embora para casa, não. Certo. Ela tinha consultas semanais com o neuro, só que não existe neuropediatra de plano de saúde. São todos particulares. Então, as consultas são caras, né? Cada consulta vai uma grana significativa, né? Então, a gente teve uma despesa muito grande. Mas, assim, um fato curioso é que a gente estava já com um processo, né, praticamente montado, dependendo de alguns documentos do hospital, para poder entrar com um pedido judicial da medicação. E aí a minha filha, ela começou a ter uma melhora, porque ela teve a medicação, a pulsoterapia aplicada, e depois continuou com alguns medicamentos paliativos. E aí ela foi apresentando melhoras. Então, por conta dessa melhora, nós não solicitamos a medicação porque houve essa melhora no quadro dela. Mas aí nós conseguimos fazer todo o tratamento dela, tinha esse acompanhamento semanal, depois de semanal começou a ser quinzenal, depois mensal, depois veio fisioterapia, né? Então, não é um tratamento assim simples, saiu hoje do hospital, acabou a despesa, não. Nós tivemos ainda um longo período ainda de tratamento com ela. Cara, esse tempo aí do dia 4 até o dia em que foi uma melhora, foram o quê? Foram de labuta mesmo? 4 meses. 4 meses, rapaz. 5 meses, por aí. Vivendo em função dela. Isso em